Boa noite, bem-vindos ao primeiro Especial Saúde 2021. É muito bom estarmos de volta, é muito bom poder partilhar com vocês informações sobre cuidado, sobre saúde, informações em que nós podemos cuidar da vida nossa, das pessoas que nós amamos, de quem está conosco. Eu recordo que nós não usamos máscara porque nós mantemos o distanciamento social. Recordo ainda que esse programa não tem conflito de interesses e que nosso maior objetivo é poder levar para todos que nos assistem em diferentes espaços onde nós podemos chegar, mais informação, mais cuidado, mais atenção. Recordo ainda que nós podemos transitar dentro de temas que podem ser de difícil atenção, mas não por isso menos importante, menos necessário para cuidarmos da nossa saúde e do nosso dia a dia com atividades que são comuns. Hoje, nós tratar de um tema que já é a terceira edição que nós tratamos no Especial Saúde e que nós carregamos de 2020 por sua complexidade, porque ele está presente no nosso dia a dia e porque a gente vai precisar sempre de bastante atenção quando a gente fala da vida do outro, das pessoas que estão conosco, daquelas que nós dizemos que amamos e daquelas pessoas que muitas vezes nós não conhecemos, nós nem sabemos quem é, mas que está sofrendo de alguma forma ou algum formato de violência. E hoje conversam conosco o psicólogo e professor Felipe e, desse lado, a assistente social Elisângela. Dois profissionais que vão poder nos ajudar a trabalhar, a tematizar e a problematizar esse tema. Professor Felipe e Elisângela, assim, 2020 foi um marco para a nossa história, seja por causa da pandemia e de todos os desdobramentos dela. A violência nos meios, violência de gênero, perpassou muito das nossas conversas. Dois momentos diferentes, como eu disse na abertura do programa, foi a presença da professora Marta Souza com alguns convidados, para nós tratarmos exatamente disso e por que isso cresceu. Agora, no iniciozinho de 2021, nós já tivemos um caso aqui em Santa Maria, né, de terem machucado a mulher e a filha e o namorado, também com a ideia de um feminicídio, ou pelo menos uma tentativa de feminicídio. Como é que isso hoje ainda impacta? O que vocês têm de redes de trabalho em que a gente pode se ajudar para poder fazer desse momento uma valorização dessa outra pessoa, dessa realidade que está conosco? Se apresentem, fiquem bem à vontade e vamos conversar mais uma vez, insistente e necessariamente, sobre esse tema. Tá certo. Boa noite, então, a todos. É uma alegria poder estar aqui de novo, né, compartilhando desse espaço tão importante que traz informações essenciais para a sociedade de forma geral. E esse assunto é um assunto muito delicado e necessário sempre ser falado. Nem sempre as pessoas se sentem à vontade, né? Quando se fala de violência, já traz um misto de desconforto interno, mas é importante que a gente fale sobre ele.
E hoje eu, Elisângela, assistente social já em torno aí de 15 anos de caminhada, atualmente estou líder do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher do Grupo Mulheres do Brasil e estou então liderando essas frentes, essas ações, justamente para enfrentar e combater a violência contra a mulher, a violência de gênero. E nós estamos com um projeto que, quando eu conversei então com a irmã Liliane, eu gostaria muito de compartilhar, e aí as parcerias elas têm crescido ao longo dessas ações e fico muito feliz de que as ações elas não são em vão, né? E elas impactam, elas podem começar pequenininhas, né? Uma gotinha no oceano e elas vão reverberando e as parcerias vão se estendendo. E por isso estou feliz de estar aqui hoje junto, né, com o Felipe, que logo mais já vai comentar com a gente aí a nossa parceria. Vou dar um início das nossas ações, que eu acho que é importante a gente comentar, para que a sociedade saiba de que forma também hoje a rede se organiza e de que forma nós, da sociedade civil. Porque eu estou aqui hoje representando o grupo, que é uma ONG de mulheres voluntárias que fomentam o protagonismo feminino. E dentro dessa ONG existem várias frentes, né? Vários comitês da saúde, comitê de empreendedorismo, comitê de educação, são vários comitês ligados às políticas públicas. E eu, então, liderando esse do combate à violência. Vou falar do projeto Conectando Mulheres. Este projeto ele surgiu justamente da necessidade de fortalecer a rede de atendimento que existe hoje no nosso município. Falar de rede também é um tanto delicado, tanto quanto falar de violência. Porque o desafio sempre é fazer com que essa rede flua de forma a atender realmente quem precisa, né? A pessoa que está lá na ponta, que necessita de apoio, que necessita de acolhimento, que necessita de atenção. E a violência, ela está na atenção máxima, né, de cuidado, ela é uma situação de risco. A pessoa que está em situação de violência, e nós aqui falando da mulher especificamente, hoje nosso município não conta com um centro especializado, né, um centro de referência especializado no atendimento a mulheres vítimas de violência. Então a gente conta muito com a rede de saúde que existe nas comunidades, né, através dos núcleos, através das próprias agentes comunitárias que acabam fazendo esse link, os CRAS que, né, hoje também, na condição de pandemia, tanto o CRAS quanto o único CREAS, um CREAS que existe no município, eles estão atendendo de forma, às vezes, remota, até por causa dos próprios funcionários, né, os colaboradores, os funcionários públicos que estão, às vezes, em contato com a comunidade, acabam contraindo, então, o Covid. E aí fica um atendimento, às vezes, fragmentado, né, fragmentado porque começa, mas não tem uma continuidade. E aí vem, então, a sociedade civil. Vou falar um pouquinho do projeto, porque o projeto ele vem a complementar a rede. Então, nós fizemos hoje um trabalho que é de forma online, de forma virtual, onde nós buscamos atender mulheres que estão na condição de violência, mulheres que são atendidas pela Patrulha Maria da Penha. Então, são mulheres que estão na medida protetiva. Essas mulheres elas estão no risco comprovadamente. Essas mulheres chegam até nós em busca de um celular. E aí você pensa, poxa, um celular, o que um celular tem a ver com a questão de cuidado, de proteção, né, daquela mulher? Mas um celular, sim, pode salvar a vida de uma pessoa. E principalmente dessa mulher que está em isolamento, às vezes com o agressor, sem contato com a sua família, sem contato com a rede de apoio, porque a gente sabe que está complicado, né, nessa questão, nesse contexto de pandemia. Então, nós criamos o projeto que visa recolher doações de celulares, smartphones da sociedade civil e repassamos esses celulares para essas mulheres através, então, do encaminhamento da Patrulha Maria da Penha. O que é a Patrulha Maria da Penha? É um órgão essencial hoje, porque ela monitora, ela apoia, ela visita as mulheres que estão na medida protetiva. Eu sei, a gente pensa, poxa, mas e as que não estão na medida protetiva? E aquelas que não conseguem acessar a rede de proteção? Aquelas que não conseguem fazer um BO, aquelas que não conseguem, às vezes, nem entender que estão na condição de violência. Porque aí a gente entra nesse tema tão delicado também e importante, que é o seu cuidado, a sua saúde mental. Primeiro, ela precisa entender que ela está na condição de violência, para que ela possa, então, chegar à rede de apoio.
mas um celular pode fazer diferença para ela, porque um celular, ela se conectando a nós através da doação de um celular, por isso Conectando Mulheres, nós conseguimos dar apoio a ela de forma virtual, remota, né, através de grupos de WhatsApp, através de apoio mesmo de ligações de telefone, porque quando ela tem um telefone ela consegue se comunicar, e ela encontra em nós, então, no Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, um apoio, um alento, né, para o seu momento difícil. E a partir daí, então, se estende hoje essa parceria maravilhosa com o Instituto Lautos, né? E aí vem o Felipe, então, para contar um pouquinho para nós da importância de não basta ela ter hoje só o celular, ela precisa agora se conectar com alguém especializado da área da saúde que vai dar continuidade a esse atendimento. O celular pode salvar ela porque ela pode ligar para a patrulha, né? Porque ela pode acionar a delegacia, o judiciário, mas para que ela se sinta fortalecida, ela precisa do apoio emocional. Eu penso que aí entra um elemento importante, que talvez a Elisa já dá uma introdução, mas aqui, Felipe, eu penso que contigo, assim, ó, muitas mulheres não sabem que estão em violência. Exato. Ela não tem essa clareza de que eu não preciso receber um tapa para entender que isso é uma violência, eu não preciso receber um empurrão para entender que é uma violência. Tem alguns disparadores, né, que hoje se fala um pouco mais, mas nem sempre esse falar mais tem determinadas coisas que chegam ao nosso ouvido, mas não passa por um processo de aprendizagem. Como é que vocês, principalmente, que lidam um pouco mais do que outras profissões da área da saúde, com esses disparadores, com esses sinais, como é que vocês podem ajudar ou até mesmo orientar essas mulheres que não identificaram que é uma violência, mas que às vezes nem acessam o serviço, mas que vocês têm contato com elas por outras vias, como é que vocês podem ajudá-las a entender isso e como é que um pouco, dando esse olhar assim, também ajudá-las a perceber que nem sempre o que parece ser um carinho é de fato aquilo que é. Uhum. Ok. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, falando sobre esse tema. Acho que a primeira atitude que nós temos que ter assim, no caso do atendimento em saúde mental, ou do atendimento em saúde como uma forma integrada, porque pensar as questões de violência, pensar as questões da autoimagem, do comportamento, tá tudo, tentar buscar uma visão integrada da saúde. A violência doméstica, o que está ali no dia a dia, também faz parte da saúde, deve assim ser compreendido dentro de um panorama da saúde, num contexto mais amplo, que é o que a gente espera e que é o que a gente trabalha para que, por exemplo, os nossos acadêmicos, que a gente está formando, possam ter essa noção. Bom, a primeira atitude nesses casos seria fazer o acolhimento, né, receber essas mulheres, de uma forma que elas não se sintam pressionadas e nem cobradas, mais uma vez, a ter determinadas atitudes e comportamentos que elas não conseguem ter. Justamente por essa dificuldade, muito por vezes, de conseguir fazer essa avaliação mais crítica, mas que também remonta a um processo muito íntimo de revisão de alguns sentimentos da própria história de vida. É aí que entra o psicólogo, para tentar ajudar essas pessoas, as mulheres especificamente, a refazer, a se enxergar dentro do seu contexto. Se enxergar, eu digo, parece uma coisa meio... Não, é se ver, melhor dizendo, né? Se ver dentro do contexto e poder fazer uma avaliação crítica, uma pergunta talvez, né? Será que o que eu estou vivendo realmente é algo que eu preciso viver? De onde veio esse contexto todo que eu estou? E fazendo essa reflexão, já é algo muito importante e é muito positivo, porque é o primeiro passo, talvez, para um processo de mudança, né? Então, o desafio consiste em, vamos dizer assim, tentar encorajar essas pessoas, mas não de uma forma que não pode soar como uma cobrança, como mais uma atitude né, algo que possa ter maior gasto de energia, de gerar mais estresse. Não. Primeiro o acolhimento, depois auxiliar essas pessoas, essas mulheres, a ter essa consciência do seu ambiente, de onde ela vive, com quem ela se relaciona, com quem ela está, e os problemas que advêm disso.
né, os problemas que são dos seus relacionamentos, do seu ambiente onde ela vive. A partir de então, nós temos que ter um movimento de tentar encontrar soluções de forma conjunta. Aí entra o trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, aí entra todo mundo junto, porque nesses casos de violência especificamente, nós não podemos trabalhar isoladamente. Então, é uma questão de um trabalho conjunto. Então, hoje, né, aqui, junto com a Laudos, que está se propondo, junto ao Grupo Mulheres do Brasil, a prestar, assim, a começar esse trabalho, que eu acho que é um trabalho super importante, porém é uma pontinha, um iniciozinho, é algo muito, muito pontual, mas a intenção é que ele possa reverberar e, assim, digamos, irradiar essa ideia para que a gente consiga, levando até a sociedade, sabendo dessas ações, outros grupos, outras instituições, outros apoiadores possam também se unir em prol de algo que apareceu com tanta intensidade, foi tão duramente revelado nesse período da pandemia, em que as coisas foram reveladas, né? Alguns casos, algumas questões que vinham com o tempo, por vezes, poderiam até nem ser percebidas como uma violência ou algo do tipo, porque podem ser sutis ou até mesmo apreendidas como algo natural, normal, cultural. Eu acho que agora nosso papel nesse momento de tentar levar o apoio psicológico, o atendimento psicológico especificamente às mulheres que estão em medida protetiva, traz essa busca e essa necessidade de a gente mudar nossas atitudes perante essa constatação de que não é um caso ou outro. É impressionante como a gente está se dando conta disso agora, mas é algo que já vinha há muito tempo. E a gente se pergunta, é cultural? O que é? Onde é que está o problema? Espanta essa situação. Então, eu vejo o trabalho junto ao grupo como nesse processo de integração da saúde mental, como da saúde como um todo, de nós buscar construir isso, que não é uma tarefa fácil, assim, porque a gente depende das doações de celulares, depende do acesso à internet, depende de uma qualidade. Uma coisa que nós estamos vendo muito assim nas mulheres que chegam para ser atendidas, que são sempre a maioria nos serviços de psicologia, são mulheres, depois as crianças, né? E os homens, quando aparece, raramente algum aparece, assim. Então, as mulheres já vêm demonstrando que existe um sofrimento mais intenso e elas já vêm há tempos buscando mais. Dá para ver pelas estatísticas dos atendimentos que a gente realiza aqui na UFN, tanto no PAIP, quanto agora aqui também no ambulatório de especialidades. Então, nós estamos vendo que esse perfil de mulheres que, de repente, descobre ou está numa situação de violência, de estresse, e aí começa a verificar de onde surge esse contexto. E ela pode, então, se encorajar ou ver possibilidades de tomar decisões que podem levar ela a mudar a sua vida. Mas isso não é uma coisa tão simples, porque existem N fatores envolvidos nisso, desde questões basicamente financeiras, culturais, psicológicas, é muito, muito complexo. Então, aí que é importante a rede de apoio, para que a gente possa dar a essas pessoas uma sustentação emocional, pelo menos nesse período mais crítico, e que elas possam romper ciclos de violência. Algumas coisas eu fiquei pensando enquanto ouvia ambos, assim, ó. Primeiro, com relação à questão dessas mulheres em medida protetiva. A gente sabe da complexidade que está atrás desse serviço. E muitas vezes esse serviço é criticado, é visto com um olhar assim, mas é que às vezes não funciona. E a gente enxerga ao mesmo tempo, quando a gente aprofunda um pouco mais esse tema, que quem dera que a gente pudesse ter 100% das mulheres em violência sob essa medida, porque o percentual de erro ou de dificuldade que tem é muito baixo com relação a esse programa, né? Aí a esse processo. E isso deu à mulher A mulher não, eu acredito que, como o Felipe trouxe, é uma questão cultural. Então, deu à família como um todo uma possibilidade de redimensionar. Porque muitas vezes a violência está numa atitude que parece ser de carinho até aquilo se tornar uma violência física. Não,
não, mulher minha não trabalha. Ah, mas imagina se eu vou deixar sair de casa assim, do jeito que ela quer. Ah, mas essa roupa tu não vai vestir. Isso são sinais, muitas vezes, que está um pouco na questão cultural. E, ao mesmo tempo, a Elisângela trazia a questão do acesso. Como é que essas duas coisas podem se conectar, uma vez que vocês hoje estão tentando exatamente fazer essas duas realidades se conectarem? Quer dizer, um elemento que pode ser cultural, que pode ser financeiro, que pode ser educacional, e um elemento que hoje é jurídico, que está no universo nosso, como direito da mulher, e, ao mesmo tempo, o direito até ali, porque às vezes ela não vai ter o acesso. Como é que essas duas coisas vocês estão tentando fazê-las falarem entre si? É verdade, é muito complexo quando a gente traz esse tema, porque a mente vai e viaja, né, por diversas possibilidades para que a gente atue. E agora, quando a senhora traz isso lá do cultural, me vem muito a educação. E semana passada a gente conversava, eu e a outra colega, a Deile, que é também voluntária junto do nosso comitê, de que forma nós poderíamos impactar justamente isso, pensando que a gente está hoje atacando o foco, né? A gente está no problema mesmo, que as mulheres em medida protetiva, elas já estão até conscientes de que elas estão na violência, mas voltando um pouquinho mais nessa questão cultural, da sociedade patriarcal, que, né, já está batido e a gente cansa de falar, aonde realmente a gente poderia buscar impactar mesmo. Então, seria na educação. Aí, quando a gente fala educação, a gente lembra lá na infância, né? Então, para realmente a raiz do problema é lá na infância. Então, a criança, o adolescente, entender o que é violência, para que quando ele se torne adulto, ele não caia no ciclo da violência. Então, realmente, aí a gente consegue transformar a sociedade, buscando, através da educação. Não que a mulher hoje, né, vivendo, né, como adulta na relação, ela também não possa se perceber, mas ela demora, né? Ela demora muito mais, ela está na doença e ela não percebe que ela está na doença. E quando ela está na doença, quando eu digo doença, é a família adoecida, porque o agressor também precisa de apoio. Se tem filhos, os filhos precisam de apoio, né? E isso vai, então, fazendo com que o ciclo se reproduza. Para quebrar esse ciclo, vai ter que ser lá no início de tudo. A gente vê que as famílias dependem muito das mulheres. Isso é uma coisa já constatada. A gente pode observar isso, assim, também na ponta quando chegam os problemas. Ela é sempre a referência. Nós vemos, por exemplo, as mulheres idosas que também são responsáveis pelo sustento das famílias, que são responsáveis pelo cuidar dos netos. Isso tudo, elas viram um centro. A mulher, ela tem esse centro da desorganização afetiva, vamos dizer assim, é também da questão do entorno da família, assim. Então, esse papel, ele é muito importante e, ao que parece, por vezes, falta, talvez, eu me sinto até meio mal falando nisso, como se faltasse alguma coisa, mas eu acho que falta a gente dizer para elas, dizer assim, olha, e mostrar a importância que tem, porque muitas vezes as relações que se perpetuam pela questão do medo, né, pelo medo, o medo ele pode ser imposto por uma violência, de uma ameaça implícita, muitas vezes, não explícita, né, não, de exemplos assim daqui a pouco né, de ameaças constantes ou veladas que vão fazendo parte do dia a dia. Isso vai sendo visto como algo normal, algo esperado. É sempre assim, sempre foi assim, é assim mesmo. Não, aí que entram alguns problemas da perpetuação desses ciclos que devem ser rompidos. Então nós temos o desafio, que é uma coisa difícil de fazer, porque não é só a informação pela informação, como tudo em saúde, né? Para mudar o comportamento não basta só a informação. Nós temos que agir de uma forma que a gente consiga mudar o jeito que as pessoas estão se vendo, que elas conseguem se ver no mundo, vamos dizer assim. Então, é um processo que exige muito, né? De ter um tempo, de ter um preparo, de ter uma formação praticamente nisso. Isso tem que começar cedo. E aí que entra a questão do criar ambientes em que isso possa ser possível. E aí entra o trabalho na prevenção. E aí entra o fortalecimento das crianças, das instituições, né, da parte
desse compromisso que nós teríamos de fortalecer essa consciência das mulheres que elas têm e podem e devem se posicionar de uma forma mais autônoma, de uma forma mais consciente dos seus reais potenciais e deixar de ter assim uma conduta passiva a partir do medo, que é compreensível, porque o medo ele é algo terrível, assim, que não é fácil também de ser rompido em vezes em que se tem uma autoimagem, que a gente fala na psicologia, uma imagem que a pessoa tem sobre si mesma, que impede, que a pessoa acha que ela não tem condições, eu não vou suportar, eu vou passar por necessidade, vai ser difícil, então eu prefiro me submeter a isso em prol dos filhos e tal. Isso tudo pode gerar problemas, gera problemas no âmbito da família. Sempre o desafio de chegar até de mudar isso, de levar essa informação, mas também de sensibilizar a sociedade, é o que a gente tem agora, a oportunidade, talvez, nesse momento da pandemia, como a gente está aqui hoje, de chamar atenção para isso. Porque tantas coisas estão sendo evidenciadas, isso também poderia, de certa forma, merece um basta, assim, vamos dizer, merece um fim, ou merece que a gente tenha uma maior sensibilidade quanto a esses temas. Então, eu vejo por aí. Então, o nosso trabalho hoje é de tentar criar essa engrenagem que vai ter consequências no futuro. Esse trabalho que a gente está iniciando agora com as mulheres em medida protetiva é o começo de algo que tende a reverberar. E nós estamos agora, por exemplo, enfrentando dificuldades, assim como, por exemplo, como é difícil viabilizar tecnologicamente, viabilizar o serviço ao momento de que toda a sociedade precisa construir formas de apoio que não, pelas necessidades que nós temos evidenciadas da falta não seria uma questão crítica do sistema, também criticando, mas a gente sabe que a coisa está demasiada, porque nós estamos nesse contexto. Então é hora de trabalhar nisso. Felipe, é a segunda vez que tu menciona o mesmo verbo em formatos diferentes. No começo tu diz assim, precisamos se ver, né? E agora tu diz assim, porque elas, vendo-se, elas tomam alguma. E aí eu fico pensando, né, na lógica do papel. Porque agora tu mencionas de novo, num outro formato, a questão do papel da mulher, como muitas vezes o centro da própria família. E esse entorno que está sobre a figura feminina dentro do contexto de saúde e do contexto de educação. E nós hoje sabemos disso, né? Porque se ela é hoje quem acessa o serviço, por exemplo, de psicologia, ela também é que geralmente, ou assim, comumente, como constituído socialmente, ela que leva o filho na escola, ela leva o filho ao médico, ela que faz isso, que faz aquilo. Esse papel feminino, esse ver-se da mulher, como tu mencionavas e menciona agora nessa tua segunda fala, ele tem um papel também para ela, enquanto pessoa, de reconhecer? Sim. Sim, esse reconhecimento é fundamental e a gente fala e tenta encontrar as referências nesse momento, né? Então, quais são as referências? Digamos, a gente precisa dos homens nesse processo. A mulher não vai fazer sozinha, a gente precisa dos homens, a gente precisa encontrar também uma abertura e uma reflexão dos homens nesse processo. As mulheres sozinhas não vão conseguir. Nós precisamos que os homens tenham uma abertura, uma capacidade de refletir sobre qual é o papel da mulher na vida deles, eu digo, né? Tipo, qual é a função, qual é a importância, porque há uma coisa automática, talvez, que não se tem essa reflexão, ou até se vê essa reflexão como algo daqui a pouco prejudicial, ou que vai macular a imagem, ou que o homem que vai ser sensível, tem toda essa questão de preconceito. A ressignificação desse contexto da imagem e da vinculação do homem com a mulher, num contexto de relacionamentos, enfim, é fundamental que o homem participe disso, porque se o homem não participar disso, a gente não vai ter o contexto, o resultado vai ficar, a gente vai esquecer do homem, é aí que vai acontecer.
o homem vai sumindo como já está sumindo, como já sumiu muitas vezes. Eles sempre sobem, né? Tipo, a gente sabe que acontece das mulheres serem o referencial das famílias hoje em dia. A gente vê isso pelas idosas, né, que são o referencial. Então, nós temos esse desafio de chamar o homem também a participar, de convidar o homem a participar. Os homens precisam estar juntos, precisam participar e também precisam tratar as suas dores. Eu vejo isso como fundamental, assim, os homens precisam tratar as suas dores, porque ao tratar as suas dores, conseguem se ver mais próximos de quem eles são de verdade, assim como as mulheres também. Então, esse contato mútuo faz com que as relações sejam mais verdadeiras e a probabilidade de se ter casos de violência psicológica ou física são situações bem... diminui a probabilidade disso acontecer. Isso me faz, Elisângela, voltar na tua fala agora, assim, é muito interessante, mas é um emaranhado, porque daí a gente vai enxergar de novo o que significa essas redes que tu mencionavas antes. Porque se a mulher se reconhece, ela também reconhece esses espaços de acesso. Como é que eles podem, então, vir para colaborar também com esse próprio reconhecimento ou com esse processo formativo, inclusive, de que, assim, ó, o homem que eu tenho do meu lado, né, no caso de uma mulher casada com filhos e com medida protetiva, eu não vou desejar ou eu vou educar o meu filho para que a mulher que ele tiver do lado dele não tenha essa experiência. Como é que isso fica principalmente, Elisângela, nesses espaços onde, como essa ONG hoje que está trabalhando, como é que vocês trabalham isso, ou como é que isso chega também a essas mulheres, ou ainda não chega pela complexidade do evento, ou como é que a gente pode fazer isso chegar? Eu sei que hoje é de fato um espaço, se nós estamos num programa agora, é um espaço para isso, mas também eu penso que às vezes isso aqui é informação, é uma formação que passa, às vezes alguma coisa fica, mas ela não é esse contínuo, né? Isso, eu sempre digo assim, tem coisas que comportam na nossa vida como evento, né? Passa e vai. E a gente precisa ter alguma coisa que seja, de fato, que vai ajudando. Aquela sementinha, essa coisa, a conta gotas, que as mudanças culturais, uma cultura de cuidado, uma cultura de saúde, elas são uma cultura de formação, elas são... Mudança de paradigma é lento. É isso que eu gostaria de dizer. Exatamente, essa mudança de paradigma é lenta. E a gente tem que esperançar, né? Eu digo... gosto muito desse é um verbo, né? Esperançar, porque senão a gente realmente perde as esperanças, porque os casos, quando chegam até nós, esses casos que agora a gente tem tido o acesso, né, de conhecer, são casos extremamente complexos. São casos que a gente se pergunta como essa mulher dá conta de conviver naquele ambiente, como aquele homem chegou a ocupar aquele papel naquela relação, o que ele passou, qual é a história dele para que ele vivesse, né, aquele momento e prejudicasse a sua família, a qual ele deveria amar e proteger e cuidar. Então tem toda uma história, né, quando o Felipe traz isso do papel que se ocupa, tem sempre alguém, tem sempre um histórico que fez com que aquela situação chegasse àquele ponto que chegou. E hoje a gente falar de cuidado, de acesso a esse cuidado, à informação, falando da questão do homem, nós temos na rede, hoje existe no judiciário, um grupo operativo de reflexão para os homens dentro do judiciário. É pequeno, é a sementinha, mas já é algo. Outro dia eu escutei a Mel Inquieta, que eu sigo ela nas redes sociais e gosto muito porque ela traz isso das questões, porque inquieta, né? Porque tudo isso da sociedade que nos incomoda, a gente tem que falar, assim como nesses espaços, e tem que falar o que é real, né? Às vezes a gente fica tentando florir, tentando dizer que deveria ser. Não, a gente tem que falar o real e qual é a proposta de mudança. A gente está aqui para falar uma proposta de mudança, né? A gente está junto aqui tentando construir redes para que mude o que está ruim, o que está nos incomodando. E a Mel traz isso, assim,
que um grupo de homens, ele dificilmente vai se reconhecer sendo, digamos, facilitado por mulheres, né? Acho que o Felipe pode até trazer um pouquinho disso, porque o homem, ele ainda, se ele ele ocupa esse papel culturalmente, né, machista, ele não vai conseguir escutar uma mulher. Talvez ele vai precisar de um homem ali, se sentindo representado, para poder começar essa mudança de paradigma, né? Eu achei interessante essa fala dela. E a mulher, nesse contexto, ela cada vez se sente mais subjugada pelo medo e, pelo que eu tenho percebido, é o sentimento da culpa. Isso é algo assim que tem ficado muito visível nos atendimentos, porque quando a gente faz a entrega do aparelho de celular, a gente entra no mundo, a gente acessa o mundo daquela mulher. A partir dali, ela se conecta a nós através das redes, né, online, do grupo que a gente tem no WhatsApp, mas a gente entra no mundo dela, no mundo da família, a gente conhece o companheiro dela que está em medida protetiva através dessa relação, através de um celular. Então, quanto isso pode ser importante, né, para que a gente estabeleça essas redes, para que a sociedade contribua, para que a gente quebre esse ciclo e rompa esse paradigma. Então, começa lá na ponta, aqui o que a gente está fazendo, que é a sementinha, através de um projeto, de uma ação em que a sociedade pode contribuir, doando um celular, a parceria com a Laudos, que vai poder auxiliar na questão da saúde mental, fazer essa mulher talvez se perceber diferente nessa relação e conseguir sair, porque não é... É interessante, porque mesmo o seu companheiro ou ex-companheiro, estando na medida protetiva, ela está dependente ainda dele, muitas vezes. E aí, como se rompe isso? Esse é o desafio. Porque não é a questão física, né? É muito além. É o emocional mesmo. E para romper com isso, precisa esse trabalho. Aí tem a parceria com o judiciário, que vai nos ajudar a complementar, né, todo o processo de entender qual é o papel que ela tem que ocupar nessa relação, como mulher, como mãe, como cidadã, né? Ela tem que se entender. Muitas delas hoje estão pedindo, eu preciso de um trabalho, e elas estão agora se reconhecendo, mulheres que nunca trabalharam na vida, estão querendo ir para o mercado de trabalho. Então, para ver como isso é importante. Pode ver, né? Isso acontecendo hoje, nós estamos, digamos, a gente pode dizer, estamos em 2021, e isso acontecendo agora é uma coisa que a gente falava, assim, se vê na televisão por vezes, nos anos 50, no movimento no feminismo, começou na Inglaterra, depois foi para os Estados Unidos, depois começa na Europa, e também essas ondas, né, que a gente sabe que existiram, e agora essa com a internet, né? Então, mas veja só como estamos ainda atrasados, muito atrasados. Eu acho isso muito interessante, assim, ó, porque esse olhar, um tanto quanto... Eu não vou usar a palavra... Eu vou usar a palavra que como dizem eles, não dá muito para ter muito... ficar caçando maquiagem, né? Mas esse olhar segregador, esse olhar que faz... que rompe, que dói, que machuca, que inferniza, muitas vezes... Não é a mulher só, a pessoa, a figura, né, do sexo feminino, mas é todo um ambiente social, é a própria imagem do homem que já tem um olhar diferente, mas que não deu conta de romper, ou até mesmo aquele que conseguiu romper e que socialmente ficou também segregado, porque, não acredito que tu é feminista, mas como assim? Né? Então, assim, como esse olhar, ele começa a ser... segregador, dizima muitas vezes aquilo que a gente tem como valor primordial, que é vida. Porque rebenta com as mulheres, né? E rebenta também com um ideal, que eu nem sei se eu chamo de ideal, mas é uma utopia de uma sociedade que seja justa, fraterna, equânime e ética. Quando eu joguei alguém fora desse escopo, ou eu coloquei alguém muito acima do outro, e aí a gente vai pensar nas minorias, nos espaços de vulnerabilidades, nas realidades vulneráveis, eu quebro essa ideia de uma sociedade que tem que ser assim, cidadã, nos diferentes lugares.
Mas sabe que eu vou precisar anunciar alguma coisa, né? Assim, já estamos chegando ao fim, então eu gostaria que vocês pudessem dizer um pouco o que vocês podem nos oferecer nesse final de programa como uma mensagem, mas também como para que vieram. Assim, eu acho que são duas entidades importantes em que se estão estabelecendo em Santa Maria. A Laudos com uma ideia anterior e agora remodelando seu processo de atuação. O Grupo de Mulheres como uma instituição que também vem com esse olhar mais de cuidado. Como é que vocês têm? Assim, como é que vocês nos ajudam a finalizar esse momento? Muito bem. O meu recado é para as mulheres mesmo. É dizer que elas não estão sós. Violência não escolhe classe social, não escolhe cor de pele, não escolhe religião, não escolhe partido político. Basta ser mulher. A gente já nasce, às vezes, sofrendo nesse contexto e não se percebe. Mas se tem dúvida, nos procure. A gente está aí nas redes sociais, agora a gente está em parceria com a Laudos, que certamente vai fortalecer cada vez mais as nossas ações, mas não se sintam sozinhas, não se sintam culpadas, não fiquem com dúvidas, não estão sozinhas. E o grupo hoje veio para mostrar isso. Quando eu falo grupo, é o Grupo Mulheres do Brasil, é um grupo que a gente constituiu de rede de apoio, é um grupo enquanto participando da rede, Judiciário, Polícia Civil, Patrulha Maria da Penha, nós temos acesso a toda essa rede, então realmente você não está sozinha. E para a sociedade, é que apoia o nosso projeto. E aí eu trago hoje a força do Felipe aqui para ajudar a pedir, porque o seu celular, sabe aquele celular que está lá na gaveta, que você trocou agora no final de ano, porque nós trocamos celulares? Quem trocou e está lá na gaveta empoeirando, esse celular pode sim salvar a vida de uma mulher. Através desse celular, ela vai acessar a rede de apoio, ela vai se fortalecer e é uma possibilidade dela romper esse ciclo de violência. Então a sociedade pode se sentir participando desse projeto junto conosco através de uma doação de um celular. E nós temos hoje, um técnico que é apoio nosso, que é o Joel, lá na CS Computadores. Então, agradecer ao Joel, ele faz toda a manutenção, ele avalia os aparelhos, e a gente consegue repassar para as mulheres. A gente está conseguindo um apoio também de chips com internet e ligação ilimitada. Então, a gente está fazendo os esforços para que realmente esse projeto possa impactar positivamente o maior número de mulheres e suas famílias. Bom, espero que a gente consiga formar parcerias para o trabalho que venha a possibilitar a saúde mental, mas também a saúde de uma forma integrada, a partir da consciência, do acesso à informação, do suporte, do apoio psicológico, do apoio social. E hoje nós temos, então, essa proposta da Laudos em ser fazer parte da rede de apoio, de uma forma a integrar esse esforço. Inicialmente, o projeto está, inicialmente está começando, junto com a nossa parceria, então ainda estamos no começo, porém, nós já podemos perceber que desde a atuação dos voluntários até toda a dinâmica que vem sendo construída para que a gente possa começar da parte da tecnologia de acessibilidade e inclusão, que também passa pela acessibilidade e inclusão à internet, ao mundo digital, que parece uma coisa tão normal para nós, mas a gente sabe que para a maioria da população ainda isso não acontece. Então, o diálogo com essas pessoas, a aproximação, e o projeto com o Grupo Mulheres do Brasil hoje é o começo. Então, a Laudos se propõe a ingressar nesse campo da saúde, da rede, para viabilizar esse tipo de trabalho, com o objetivo de fomentar a saúde de uma forma integrada, seja a saúde mental, a saúde fisiológica, mas nós temos o compromisso, eu vejo, de realmente, nesse momento, de a gente conseguir unir esforços, seja da sociedade civil, das empresas, que possam também nos apoiar para que a gente consiga dar seguimento, dar sequência e ampliar esse campo de atuação, que hoje é inicial, mas tenho certeza que vai se expandir bastante. Bom, quanto a mim, eu quero agradecer mais uma vez ao professor Felipe e à Elisângela por podermos estar aqui para podermos conversar de novo de algum tema um tanto delicado, mas exigente, necessário,
E também agradecer a você que se dispôs a estar conosco, que vai estar conosco depois, quando recebe o link, quando assiste o programa. E eu vou mais uma vez dizer, vamos em 2021 buscar ressignificar aquilo que nós acreditamos. E buscar também, em todas as esferas, em todas as pessoas, seja mãe, pai, irmãos, irmãs, mulheres nas diferentes realidades de opção, de orientação sexual, os vulneráveis. Vamos buscar uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais coerente, mais ética, naquilo que a gente acredita, que é um bem. O bem para todos nós que formamos parte dessa rede. E recordem sempre, um nó que rompe, rompe-se toda a estrutura de força. Então, mais uma vez, muito obrigada a vocês por estar conosco nessa noite, a você de casa que nos acolhe, a vocês que vão nos acolher ao longo da semana. Muito obrigada e até mais.